Bom, a pergunta que não quer calar é por que a saúde da boca é fundamental para a saúde do corpo todo, integrativa? Porque é, a gente sempre ouviu falar que você tem que escovar os dentes para você ficar com essa parte adequada, fazer a profilaxia adequadamente. A gente cresceu assim, né, Rodrigo? Você e eu lá no passado, que aqui é uma porta de entrada fundamental para o que vai no tubo gastrointestinal e pode dar algumas dores de ATM aqui e para por aí. E hoje em dia já tem estudo da cardiologia mostrando que a saúde bucal afeta a saúde cardíaca. Já tem estudo da neurologia mostrando que a saúde bucal afeta a neuroplasticidade. Já tem estudo da endocrinologia mostrando que a saúde bucal afeta ou a produção de alguns hormônios ou o efeito de alguns hormônios. E aí muitas pessoas ainda podem pensar, principalmente por conta do convívio com dentistas mais tradicionais que ficam só nisso aqui, né? Nenhum demérito, acho que tem profissionais de profundidades e de focos diferentes por aí, mas a maioria das pessoas ainda pode pensar por que a saúde bucal é tão importante para a saúde do corpo inteiro e o que é essa tal de odontologia integrativa? Você explica para a gente, biológica? Claro, excelente pergunta. Então vamos lá, ó. A boca, ela é um ambiente onde tem um monte de vírus, fungos, bactérias e elas estão sempre se reproduzindo. Porque é um lugar quentinho, né, cheio de alimento entrando, úmido. Então isso tudo já faz com que vá se proliferando, seja um ambiente propício para esses, vamos dizer assim, esses patógenos. Quando a gente tem o nosso corpo reagindo contra esses patógenos, a gente tem fatores inflamatórios ativando o módulo de luta e fuga do nosso corpo, módulo de guerra. E aí acionou uma série de fatores que vão prejudicar o nosso corpo a longo prazo. Um deles é a vasoconstricção. Então o corpo entende, estamos sendo atacados, vamos diminuir as vias de acesso até o cérebro, né, para que as bactérias não cheguem, não causem um abscesso ou alguma coisa até pior no nosso cérebro. Então, para isso, existe uma vasoconstricção. Só que quando tem uma vasoconstricção, diminui todo o processo de micronutrição, de oxigenação e também o de limpeza do terreno biológico, principalmente o do cérebro. Como está muito próximo, né, isso tudo acaba sendo muito prejudicial à nossa saúde também cerebral, para o nosso corpo. Quando você tem os processos inflamatórios, e é muito conhecido também na parte de nutrição, porque o intestino ele produz uma série de processos inflamatórios que são muito importantes para que a gente não tenha doenças autoimunes, degenerativas, neurodegenerativas, mas esses mesmos processos inflamatórios que acontecem no nosso intestino também vão acontecer na nossa boca, em vários lugares que eu já vou comentar. Mas, basicamente, a gente tem que diminuir esses processos inflamatórios para diminuir as reações de luta e fuga e todos os sistemas que vão gerar módulo de defesa. Quando a gente tem, então, proteínas plasmáticas, fibrinogênio, PCR, etc., eles vão diminuir eles vão aglomerar o sangue, e o sangue ele vai ficar mais viscoso, mais aglomerado, também como uma forma de defesa para não levar a bactéria para microveias, né, microvasos. Então, a gente sabe que tem o efeito rolô e o efeito também de aglutinação, agregação. Isso vai fazer com que o sangue diminua o processo de oxigenação, de micronutrição, de limpeza e, principalmente, tenha uma dificuldade em ser limpo nos rins, no fígado, de pegar oxigênio no pulmão. Quem mais sofre? Cérebro, olhos, rins, fígado. Então, tudo isso vai acabar, a longo prazo, prejudicando o nosso corpo. Então, essa parte da inflamação é uma, e aí a gente tem também outras partes, tá? Essa inflamação, depois eu queria explicar aonde que a gente vai encontrar. Mas só para a gente entender, a gente também tem uma informação que vem do cérebro,
através dos fiozinhos, né, dos nossos nervos, que vão passar no nosso corpo inteiro, e também essa informação, como, por exemplo, se a gente estivesse falando via computador, a informação que a gente está falando, o áudio e vídeo, está sendo codificado em impulsos elétricos e estão correndo através de uma fibra ótica, que vai até outro computador. A mesma coisa acontece, a transformação desses impulsos entre as sinapses, né, os neurotransmissores, são transformados em impulsos elétricos que vão levar informação. Então, tem uma comunicação chamada bioeletricidade, que é para o corpo saber exatamente o que está acontecendo nos órgãos, no tecido, nas células. Isso tudo tem um caminho que passa pelos meridianos. E o Voo, que é um médico alemão, através da medicina tradicional chinesa, ele pesquisou e falou, o que acontece se eu colocar aqui uma carga elétrica nesse ponto da medicina tradicional chinesa, referente ao ponto onde vai a acupuntura, aquela agulhinha, né, da acupuntura, no ponto do fígado. Daí ele colocou essa carga elétrica lá, de 6 volts, e viu que ela aparecia no dente canino. Ele falou, que interessante, aqui tem uma fibra ótica que leva a comunicação. Aí ele fez um gráfico decodificando todos os dentes e relacionando aos órgãos. Então, hoje a gente sabe que a boca também é um local onde pode acabar tendo uma série de locais que vão interferir nesse processo de comunicação. Nós chamamos de campos interferentes, que vão interferir no processo de comunicação. Então, se o cérebro está tentando falar com o estômago, e aí, estômago, está entrando picanha aí, está tudo bem, vamos fechar a válvula, vamos liberar pepsina, ácido clorídrico, fecha aí, né, chacoalha, faz peristaltismo. Quando a gente não tem esse processo, porque tem aqui, né, no dente relacionado ao estômago, um campo que interfere, muitas vezes o estômago ele não consegue efetivar o que ele poderia fazer em benefício de adquirir os tijolinhos para a gente formar nova pele, uma pele mais bonita, musculatura, cabelo, unhas, novas conexões cerebrais, assim como também ele perde uma parte da inteligência da guerra. Então, não sabe que uma célula tumorosa, de repente, precisa ser aniquilada, não sabe que tem uma quantidade enorme ali de bactérias que precisam ser combatidas. Então, tudo isso também existe uma colaboração desse processo. É só isso? Não. Mas a gente tem observado que quando a gente trabalha de uma forma integrativa, né, o dentista, o médico, o nutricionista, o terapeuta, tratando a parte emocional, às vezes tem que tratar a parte espiritual também. Quando a gente tem todos esses aspectos, mais uma vez, estrutural, emocional, biofísica, espiritual e bioquímica, aí a gente tem um resultado incrível na saúde integrativa. E aí a gente tem longevidade, integratividade e resultados mais rápidos e famílias mais felizes, né? Gratidão.